céu. Não vai sobrar nada aqui para mim ficar preso depois, quando esse negócio for destruído pelo sol. Oh, Jesus! Vai ter nada para ver. Por isso, quando eu for expulso daqui, eu quero que o planeta esteja começando floresta. Eu quero ver mata, quero ver rio limpo, quero beber água de cachoeira, entendeu? É isso aí, então, senhoras e senhores. Vamos começando aí, né? Mais um estudo do nosso Livro dos Espíritos. Estamos aí com a Amanda, que já deve estar na 10ª caderneta pessoal, de tanto que ela toma vinho escondido e não fala para nós. Estamos aí com o nosso profeta do caos, o nosso 5º cavaleiro do Apocalipse. Estou aqui no Oráculo de Delfos, esperando uma mensagem dos deuses para esses 3 hereges. E estamos aí com o nosso decano Jorginho, que ele agora está numa cruzada contra a tecnologia, senhoras e senhores. Não sabemos se ele vai vencer. Eu acredito que não. Também acredito que não vai, não. Caraceira. Sir Jorginus, o cavaleiro da 9ª cruzada contra a tecnologia. Então vamos lá? Pergunta 500. Pergunta 500 e? 15. Aí, Amandinha. Parece? Amandinha, eu queria ter uma filha desse tipo. Eu queria ter uma filha igual essa. Então, vamos lá. Pergunta 515. O que se deve pensar dessas pessoas que parecem ligar-se a certos indivíduos para levá-los fatalmente à perdição ou para guiá-los no bom caminho? Algumas pessoas exercem um efeito sobre outras, uma espécie de fascinação que parece irresistível. Quando isso acontece, para o mal, são maus espíritos, de que se servem outros maus espíritos, para melhor subjugarem as suas vítimas. Deus pode permiti-lo para vos experimentar. Gente, olha, depois nós não somos amparados pelos espíritos. Olha que interessante, que nós íamos dar uma lida aqui a soprar. Olha essa questão, 515. Olha que fantástico o negócio aqui. Que se deve pensar dessas pessoas que parecem ligar-se a certos indivíduos para os compelir fatalmente à perdição ou para guiá-los no bom caminho? Essa pergunta hoje nos fala realmente, gente, dessa doutrinação, desse entregar-se ou a um neopentecostalismo, ou uma visão de política, ou realmente, ou seja assim, como é que a gente, pessoas que devidamente devem pensar, elas se encontram de maneira vibratória num ideal, numa condição política, numa ideologia, seja qual for. Pessoas que não pensam mais. E olha que interessante, gente. Eu abri o acaso só para a gente poder discutir. No aforismo, porque você sabe que o Nietzsche escreve por aforismo, né? Aforismo 328 do H é a ciência. Olha que interessante. Prejudicar a estupidez. Depois vocês vão me dizer que ele não era espiritualista, hein? Olha lá. É certo que no conjunto a reprovação do egoísmo, crença pregada com tanta obstinação e convicção, prejudicou o egoísmo em benefício dos instintos de rebanho. Vou repeti-lo 1000 vezes. Sobretudo pelo fato de que lhe tirou a boa consciência, ensinando a procurar no egoísmo a verdadeira fonte de todos os males. Olha bem, olha o que ele diz aqui. A procura de teu próprio interesse é a desgraça da tua vida. Isso é o que foi pregado durante milhares de anos. Isso fez muito mal ao egoísmo e lhe tirou muito espírito, muita serenidade, muita engenhosidade, muita beleza. Foi bestializado, enfiado, envenenado. Pelo contrário, os antigos filósofos indicaram outra fonte principal do mal. Desde Sócrates, os pensadores não cessaram de pregar sua irreflexão e sua estupidez, a amenidade de sua vida regular,
sua subordinação à opinião do vizinho. Essas são as razões que lhe impedem tão frequentemente de chegar à felicidade. Nós, os pensadores, somos os mais felizes porque pensamos. Jorginho, Gente, a primeira coisa, não tem nada a ver, Nietzsche não é espiritualista. Esse aforismo não tem nada a ver com a questão. Esse aforismo não tem nada a ver com a questão. Aqui fala da intervenção do mundo espiritual com o mundo corporal. Ali ele está falando que Sócrates reduzia alguma coisa, e ele está falando que Sócrates está ultrapassado. Não, ele fala que desde Sócrates, esse pensamento dos filósofos é... Não, ele fala assim, o que que... Ele fala que desde o Sócrates... Calma aí. Pensamento um contra o outro. Não, lê direito. Ele fala assim, ó, esse pensamento de egoísmo que leva... Desde o Sócrates, ele fala assim, os novos pensadores, que é ele agora, pensa diferente. Leia certo e interpreta o que você está lendo. Ele fala assim, ó, essa ideia aqui veio desde o tempo de Sócrates. Pega essa ideia e joga fora, porque a ideia que eu estou dando é a melhor. Porque ele fala que os pensadores vieram, porque você tem que pensar para ser... Aqui, na resposta, ele diz isso, ó. Certas pessoas exercem com efeito, olha a resposta, uma espécie de fascinação. A fascinação vem da ressonância de pensamento. Quando você se entrega ao pensamento de outro, seja para o bom ou para o mal, você é guiado. Você não pensa mais. Mas o que é isso aí é preferência, é simpatia, Jorge. Você só vai deixar chegar se tiver algum nível de simpatia. Se você não tiver nível de simpatia, você não vai ser guiado por isso. Você, Jorge, não vai ser influenciado a matar uma pessoa se você não tem essa sintonia. Pode colar 1000 espíritos do seu lado, falar assim, ó, vamos matar alguém, e você vai falar assim, não, isso não é da minha sintonia. Se você já tiver algo disso em você, você vai entrar nessa ressonância da pessoa. Mas, Babu, mas isso não seria uma outra forma de falar de o despertar da consciência espiritual que te faz reflexionar melhor? Não é a mesma coisa? Não, isso são manchas, são o espírito progredindo, o espírito com virtude ou sem virtude, ou crescendo ainda, não é consciência. É a virtude que o espírito vai adquirindo. Então, você está misturando muita coisa, cara. Você está trazendo um Nietzsche que não é nada espiritualista, uma ideia que ele tá jogando Sócrates pro buraco, assim, ó, esses pensadores antigos deram essa forma está errada, essa forma que eu estou propondo é a melhor. Fala aí, Claudinho, que eu cansei. Gostei! O Claudinho vai falar assim, eu assino embaixo. Olha, nessa frase que você leu aí, eu não vi nada de espiritualista, principalmente porque o filósofo Epicuro, por exemplo, ele também não acreditava em nada depois da morte e ele tinha aforismos de você viver bem. Viver bem não é viver luxuosamente, fazer mal para os outros, é você viver bem com a sua consciência e com os outros. Ele também não acreditava em nada depois da morte. Então, isso por si só não quer dizer nada. Agora, quanto à questão aqui, né? Aqui, quando ele fala de fascinação, só existe fascinação se você está na mesma sintonia do espírito que está te obsidiando. Isso. Se você não tem a mesma sintonia de pensamento, de gostos, de ideias, você não vai sofrer fascinação. Que nem você está falando agora. Você, assim, ó, vamos falar que o Bolsonaro vai na sua casa. Cancela a fascinação. A partir do momento que você desperta a tua capacidade de reflexão. Porque se você se entrega a uma mensagem, a uma ideologia, ou a um guru, ou a um padre, ou a um pastor, você não pensa mais como si mesmo. Mas Jorge, começa com sintonia. Começa com sintonia, porque ó, eu posso mandar o Bolsonaro na sua casa amanhã, ficar o dia inteiro com você, que ele não vai fazer nenhuma influência com você. Ele vai ficar falando durante o dia inteiro para você e você não vai comprar dele. Porque você não tem sintonia com ele de pensamento, de ideias. Mas o Babu,
digamos assim, isso é um processo, porque tanto é que no final da resposta, Deus o permite para vos experimentar. Quer dizer, já, digamos assim, tudo que você passa, seguindo uma ideologia, ou, digamos assim, buscando novos pensamentos, esse processo sai da ignorância, passa para o processo de pensar, aí você passa a pensar por si próprio. Ou seja... Jorge, mas volta aí. Eu falei para você, bota o Bolsonaro na sua casa, convencendo você que o voto impresso é legal, que deixa morrer mesmo, não precisa vacina. Ele não vai te convencer. É Deus experimentando porque você não tem sintonia com essas ideias. Ele não vai te convencer. Porque nós aqui já adquirimos essa forma de pensar crítica. Não, Jorge, mas quem acompanha o pensamento é que gosta da sintonia, pensa igual a ele. Não, beleza, isso tá, porque isso é um processo de pensar. Mas aí que tá, o sofrimento que advém de seguirmos sem pensamento para uma sintonia, ela pode ser para o bem ou para o mal. Mas é um processo também de aprendizagem, também é uma coisa boa, nesse sentido de você despertar. Mas por que, digamos, alguns espíritos não nos atingem mais no nosso pensamento? Porque nós já, digamos assim, seja qual for a ideia que nos venha, mesmo de um bom espírito, eu acho que todos nós aqui já vamos pensar, será que isso vai ser bom para mim? Amandinha, o que é que você me diz? Eu acho que é mais relacionado a essa questão de sintonia mesmo, né? Sim. Claudinho? Então, porque a questão que ele coloca aqui, ó, que se deve pensar dessas pessoas que parecem ligar-se a certos indivíduos para levá-los fatalmente à perdição. O que ele dá a entender é assim, parece que tem pessoas que estão fatalmente destinadas a se lascar e outras se derem bem. Né? O que ele coloca aqui, não existe fatalidade. Se uma pessoa está indo para o mau caminho e está sendo influenciado, é porque os dois têm uma espécie de simbiose entre eles. Né? Então, para que quem está sendo fascinado se liberte, ele tem que despertar a consciência dele e perceber que ele está indo para o caminho errado. Aí ele consegue se desligar do espírito que está obsidiando. Mas isso vai depender do encarnado, ele cair em si, ele começar a mudar os seus hábitos, os seus pensamentos, ou seja, leia-se Reforma Íntima. Viu, Amanda? Sim, Claudinho. Tá. Vamos esquecer a parte espiritual. Vamos imaginar o seguinte, como é que um cara baixinho, mais baixinho do que eu, mais ou menos 1,50 m, alemão, conseguiu trazer de uma maneira tão forte que encontrou ressonância naqueles que já tinham uma ideia nazifascista na Alemanha da Segunda Grande Guerra. Por quê? Porque ele já tinha sintonia. Ele já tinha você já falou, ele já trazia, o povo já trazia essa ideia também, Jorge. Você acabou de falar. Aquela palavrinha que você gostou, similitude de pensamento. Gostei dessa mesmo. Mas aí que tá. Mas como está na resposta aqui, ó, tanto para o bem como para o mal. Quer dizer, de alguma forma, mesmo nessas situações, nós aprendemos pelo sofrimento com o pensamento negativo, de sentir que esse tipo de ação nos leva à maldade, ou quando você escolhe seguir os bons espíritos. Ô, Jorge, é aquilo que nós já falamos, que ele falou, similitude, que eu falo para você, se eu botar o Bolsonaro, ele não vai te convencer do contrário, é o que o pessoal falou para o Sócrates. Se eu pegar um político e colocar aqui na sua frente e você ficar falando de filosofia para ele, ele vai aprender filosofia, aí ele vem com a história dele, assim, ó, a minha mãe era uma ótima parteira, a melhor de Atenas. A única coisa que ela não podia fazer é dar à luz a quem não estava grávido. Tem razão. Não vai ter sintonia, Jorge. Se o povo alemão tinha sintonia com Hitler, é porque você falou, já tinha umas ideias pré-concebidas ali de superioridade. Ele achou um louco, que nem hoje tem no Brasil um louco, que fica falando um monte de coisa, e em certa parte da sociedade brasileira tem ressonância, eu penso igual a ele, então vai que vai.
Agora, o que eu gostei daqui é o seguinte, Deus o permite para nos experimentar, quer dizer, joga no nosso livre-arbítrio você escolher ou pensar a respeito. Porque aqui a gente está no planetinha de provas, expiações. Expiação, espírito de terceira ordem, que só vai mudar alguma coisa lá pelos anos 3000. Ô, Babu, pelo amor de Deus, seja mais otimista, cara. O Jorge acha que em 2050 vai estar tudo... Babuzão, é você, meu filho. Vamos embora. 516. Nosso bom e mau gênio poderia encarnar para nos acompanhar na vida de uma maneira mais direta? Isso pode acontecer, porém, frequentemente encarregam dessa missão outros espíritos encarnados que lhes são simpáticos. Beleza. Olha, nós somos isso. Nós somos esses bons e maus gênios que a gente mesmo. A gente se encarnou aqui, estamos se encontrando e a gente está se debatendo junto aqui para a gente sair dessa lama. O que já é positivo para nós, cara. Pô, Babu, nós já estamos com o pé na evolução espiritual, meu filho. Tenha, né, Mudinha? Eu tô patinando ainda. Ô, Mudinha, eu tô na... Pelo amor de Deus. Caramba! Você me deu falta de esperança agora, mano. Assim não. Realista, né? Realista. A gente, para entender, a gente tem que ser realista. O único que acredita em disco voador aqui é você, Jorge. O único que acredita em disco voador aqui é você, Jorge. Eu não acredito. Eu creio firmemente que nossos irmãos estão chegando aqui mais evoluídos através das suas naves espaciais grandes e nós não estamos olhando porque nós estamos sendo igual a Montezuma. Olha o horizonte, vê a caravela e não acredita no que vê, porque não admite que existe caravela. Mas dá tudo certo. 518. Não, 517. Não, 17. Há espíritos que se ligam a toda uma família para protegê-la? Alguns espíritos se ligam aos membros de uma mesma família que vivem juntos e são unidos por afeição. Mas não acrediteis em espíritos protetores do orgulho das raças. Ou seja, não tem um espírito protetor da raça branca, outro da raça amarela, outro da raça negra. Da família tal, da família Lima, da família Carvalho. Isso. Por quê? Porque aí já remete a 515. Porque senão você estaria ligado a um fascínio em relação a um pensamento, né? Digamos assim, ser celta é bom. Não, então quem é celta já está, né? Já está, digamos assim, evoluído e tal. Né? Lembra que a gente conversou naquela vez na Revista Espírita se Kardec era eurocêntrico ou não? Quer dizer, a visão que o Kardec tinha de mundo, o que despontava como evoluído era aquela visão europeia. E aí você vai se discutindo e ver que realmente, mesmo entre os europeus, nem todo mundo é evoluído e nem todo mundo é bom, entendeu? Quer dizer, mas a visão de tecnologia, urbanidade, dava uma ideia de cultura, quer dizer, em relação ao outro mundo, você pensa bem. Ele não ia pensar que o Brasil, naquela época, era um plano fino evolutivo, porque em 57, no século dele lá, o Brasil ainda nem pensava, estava precisando de discutir a abolição de escravos. Quer dizer, então, nós ainda éramos uma sociedade ainda, digamos assim, atrasada. Claudinho? É o senhor. É uma questão de, assim, não concordo muito. Diga aí. Não, o europeu até hoje acha que é melhor que o resto do mundo. Essa visão de que a civilização deles é melhor que a dos outros continua até hoje. Por causa do que, Amandinha? É porque nós também, o Cláudio, nós também nos firmamos nesse pensamento, porque você pensa bem, nessa época de Kardec, século XIX e século XVIII,
Nós dizemos o seguinte, é melhor ser um mendigo em Paris do que um rei sei lá, na Bélgica, na Polônia. Porque Paris, ela realmente trazia a ideia de urbanidade, modernidade, filosofia, escola, entendeu? Então, nós criamos também esse tipo de visão. Hoje, nós já começamos a pensar. Você pensa bem, não tinha aquele ditado nos anos 90, o que é bom para os Estados Unidos era bom para o Brasil? Porque nós vamos considerar que os estadunidenses eram hiper-evoluídos. Nossa, lá tem uma boa polícia, lá tem boas faculdades, como se nós aqui fôssemos o Zé Mané da esquina. Não é porque eu tenho uma certa antipatia pelos franceses que eu vou dizer isso, não, mas as colônias francesas, se for comparar com as ex-colônias inglesas, as ex-colônias francesas, é tudo terceiro mundo igual ao Brasil, ou pior. Sim. Vide Haiti. Mas nesse ponto, Cláudia, aí você pensa bem, a ideia inglesa não era, digamos assim, extrativista, era a colônia de criar um modelo e você criar comércio. Agora, os franceses, até os italianos na África e os portugueses, elas eram tipicamente extrativistas. Eu vou lá, não vou educar ninguém, porque eu só quero pegar o que ele tem. Então, é que fica muito nessa história da Revolução Francesa, de liberté, igualité, fraternité, isso tudo só valia para eles. Né? Pergunta para naquela época, para alguma colônia francesa, se eles tinham igualité, fraternité, liberté, eles não tinham nada disso. Então, isso é muito restrito. Então, na verdade, a culpa é nossa de idolatrar os europeus achando que lá é ótimo e aqui é péssimo. Né? A gente também tem que fazer isso por nosso lugar, o nosso local onde nós vivemos. Nós temos que tornar isso aqui melhor, em vez de achar que lá é melhor que aqui. Né? Então, a culpa é nossa também. Só que, assim, isso só vai mudar de geração em geração, daqui a muito tempo. E até hoje a gente fica achando que vai vir um presidente, alguém, que o Emmanuel reencarnado vai ajudar, vai transformar. Não vai. Emmanuel vai ser mais um que está reencarnado, a Joana de Viana fazendo o papel dele, mas se o restante não fizer nada, tanto faz, tanto fez ele ter reencarnado. Isso é. Amandinha, o que você diz disso aí? A gente está sempre querendo algum salvador, né? É isso que a gente já sempre falou aqui, do que a gente fazer a nossa parte e se responsabilizar, né, pelas coisas. Tem que esperar algo externo, né? Isso é verdade. 517. Não, 18. Não, 518. Sendo os espíritos atraídos para os indivíduos pela sua simpatia, o são igualmente para as reuniões de indivíduos em razão de causas particulares? Perguntinha boa e resposta razoável, hein? Olha lá. Os espíritos vão de preferência onde estão seus semelhantes. Aí estão mais à vontade e mais seguros de serem ouvidos. O homem atrai para si os espíritos em razão de suas tendências, quer esteja só ou formando uma coletividade como sociedade, uma cidade ou um povo. Há então sociedades, cidades e povos que são assistidos por espíritos mais ou menos elevados segundo o caráter e as paixões que neles dominam. Os espíritos imperfeitos se afastam daquilo que resulta de que o aperfeiçoamento moral das coletividades, como o dos indivíduos, tende a afastar os maus espíritos e a atrair os bons que excitam e entretêm o sentimento do bem nas massas, como outros podem lhes insuflar as más paixões. Gente, lendo essa resposta, sem nenhum tipo de julgamento, só como referência, para a gente seguir essa questão de sociedade. Olhe bem, nós falamos aqui de França e de Inglaterra, mas a referência que nós temos
digamos assim, de urbanidade que nos foi trazida, e o Claudinho pode falar isso de cátedra, que é a coisa que ele adora, é Roma. Você pensa bem, Roma era uma sociedade urbana como nunca se teve antes, porque os povos que eles chamavam de bárbaros eram povos tribais ainda, mas Roma era realmente urbanidade, e os seus governantes, devido à questão da moralidade, fez dela ser uma cidade devassa. Quer dizer, os espíritos que estavam ali formando uma urbanidade hiperinteligente eram devassos, gostavam daquilo. Só que isso começou com os Césares, na verdade, não foi, Claudinho? Porque antes era matriarcal e as mulheres eram mais decentes, o povo era mais familiar. Diga aí, Claudinho, você que... Esquecendo França, porque França e Inglaterra, sociedades europeias vieram dessa ideia romana mesmo, porque a urbanidade veio, infelizmente, veio de Roma, não veio de outro lugar. Isso é natural, o desenvolvimento de uma civilização, é natural que alguns costumes vão mudando durante o tempo mesmo. A riqueza, o poder, isso foi corrompendo mesmo a sociedade romana, isso é natural, é o que se vê em todos os impérios na história. Mas, infelizmente, assim, o que, principalmente, Emmanuel coloca lá no A Caminho da Luz, é que é o que ele está colocando aqui. A coletividade, quando a coletividade ela realmente é composta de indivíduos que querem evoluir, melhorar, isso afasta os maus espíritos. O que se viu na maioria dos povos e civilizações antigas, né? Roma, como nós estamos falando aí, tudo aquilo foi para atiçar o orgulho e tudo mais, a vaidade, e os romanos, infelizmente, caíram. Eles se deixaram levar pelo orgulho, pela vaidade, e aí transformaram algo que poderia ser numa escola, em algo que seria proveitoso para todos os povos, se transformou num império sangrento de exploração de mão de obra escrava e tudo mais. Então, o povo, a coletividade se transviou como um todo. Isso deu margem para aquelas legiões de espíritos ir lá e continuarem insuflando aquilo lá. Emmanuel coloca que Roma, inclusive, era um projeto de integração de todo mundo civilizado daquela época, que infelizmente não foi para frente porque o orgulho e a vaidade da população acabou vencendo. Agora, ao contrário, só para finalizar, ao contrário do que todo mundo pensa, Roma caiu porque eles eram imorais, não tem nada disso. Roma caiu por causa que não tinha dinheiro para financiar os exércitos. Não, mas ela ficou tão imoral que ela se perdeu nesse negócio. Mas então aí você está confirmando aqui o seguinte, que os protetores de Roma, com o projeto evolucionário que devia ter, porque a nossa urbanidade veio de lá. Então, eram espíritos ou ruins ou pouco evoluídos. Podemos dizer a mesma coisa do nosso Rio de Janeiro aqui? Não, o que eu penso, Roma tinha dirigentes espirituais capacitados, bons espíritos, tanto que o Império Romano foi o único que durou 1000 anos. Não existe nenhum outro império que durou tanto tempo. Tinha bons espíritos tomando conta da causa. Aí, quando você tinha a união do povo, o povo tinha um pensamento mais elevado, foi beleza. Depois o povo foi se corrompendo também. E aí não é culpa desses mentores espirituais. É culpa dos encarnados ali que começaram a atrair má influência. E aí desandou tudo. Não é porque os guias espirituais ali eram ruins. O problema foi a sintonia espiritual do povo depois. É a mesma coisa que você citou. O povo do Rio de Janeiro, o povo brasileiro em si tem a companhia péssima espiritualmente, provavelmente. E é o que aconteceu com os impérios egípcios também. O povo, quando tinha uma ideia elevada, ele levou o Egito lá para a casa do chapéu.
depois foi se afinizando com coisa ruim e destruiu. Fala, Claudinho. O que eu ia falar? Então, Os mentores de Roma. vamos dizer assim, o modelo de civilização, né, que Roma criou, ela foi tão marcante que está entre nós até hoje, né? O nosso direito é inspirado no direito romano, né? O Emmanuel, ele coloca lá que no início, né, existia uma sociedade bastante fiel aos desígnios que era para Roma ser. Só que com a vaidade, com as conquistas, com a riqueza, a vaidade, o orgulho foi tomando conta. E isso é que acabou com o Império, né? Então, muito do que eles fizeram ficou marcado até hoje. Se não fosse assim, né, nós não teríamos tantos traços da civilização romana até hoje. Mas isso Sim, é uma coisa que é Aqui, inclusive, ele fala do coletivo, né? Ele fala aqui que os espíritos, eles se afinizam em coletividades. Tanto é que, por exemplo, na antiguidade, tinha na Mesopotâmia os assírios e os babilônicos. Os assírios e babilônicos viviam ali em luta entre eles. Os assírios mais militaristas, os babilônios mais voltados para a ciência, embora tinha também as suas guerras aí. Esses dois povos, para quem não sabe, assírios e babilônios, eles reencarnaram coletivamente na Grécia. Os assírios como os espartanos, os babilônios como os atenienses. Por isso que os atenienses eram muito ligados às artes e os espartanos muito militaristas. E esses dois povos, posteriormente, reencarnaram coletivamente de novo na Europa, os atenienses babilônicos na França e os espartanos assírios na Alemanha. Por isso nós temos a Alemanha extremamente militarista e os franceses mais ligados à cultura, às artes, às ciências. Então você vê que as características desses povos são muito comuns. Elas são muito parecidas. Então você consegue identificá-los. Então, para você ver, é a comunhão de ideias dessa coletividade, ela permanece, né? Os romanos, por exemplo, eles reencarnaram coletivamente na Inglaterra. Então, como que surgiu o Império Britânico? Isso não foi do nada, isso é coisa do passado romano. Hoje, segundo dizem, essa coletividade romana está reencarnada no país que é o Império atual, qual que é? Estados Unidos. Mas, Claudinho, mas vendo essas similitudes, como é que você consegue fazer essa leitura de ver, por exemplo, assim, o nosso São Paulo com os nossos protetores e o Rio de Janeiro na condição que ele vive hoje? Dizer, são dois estados. Será que, digamos assim, no estado do Rio de Janeiro, o protetor do Rio de Janeiro está sendo afastado por esse pensamento mais, digamos assim, mais safado, mais bandido que tem no Rio de Janeiro? Porque o que a gente escuta do Rio de Janeiro realmente sempre é uma quebra moral. São Paulo ainda se mantém um pouco acima disso. Mas você pensa bem, será que essa coletividade no Brasil faz que os protetores, digamos assim, mudem por causa disso? Do plano espiritual. Porque você pensa bem, o Rio de Janeiro é do Império. Mas Não, o que acontece... isso é igual o nosso anjo de guarda. Uhum. Ele não vai ficar carregando a gente no braço. A gente tem autonomia, liberdade para fazer a coisa certa ou a coisa errada. Se no Rio de Janeiro lá o povo tem esse hábito de sempre, né, deixar as coisas correr solta na corrupção, etc, etc, isso é do povo. Se tem um mentor que vela pelo estado do Rio de Janeiro, ele não pode, de repente, aparecer lá: ô povo, vocês estão fazendo errado, hein? Vocês têm que fazer de outro jeito. É o livre-arbítrio. Ele está lá para auxiliar.
Agora, se o povo não escuta, ele não pode fazer pelos encarnados. É tudo questão de simpatia. O povo do Rio de Janeiro atrai uma simpatia bem mais danosa que outros estados. É o que coloca aqui na questão. É a comunhão de ideias desse povo que forma essa coletividade. Por que São Paulo é um estado que tem um cosmopolitismo muito grande? Né? É um estado que abriga todo mundo de todas as partes do Brasil e do mundo. Né? Isso é claramente uma inspiração de quem? Paulo de Tarso, que é vamos dizer assim, o padroeiro do estado. Uhum. Então é a similitude de ideias dessa coletividade paulista. É diferente do nordestino, é diferente do gaúcho, é diferente do Rio de Janeiro, é diferente em qualquer lugar. Então, as pessoas, elas reencarnam naquela mesma coletividade pela comunhão, pela sintonia de pensamento. Por isso que você vê essa transmigração de povos ao longo da história, e você consegue identificar pelas características desses povos de onde eles vêm. Claudinho, então, nesse consenso nosso aqui, está dizendo o seguinte: o nosso Brasil, que é imenso como ideia nacional, cada um de nós, então, ao reencarnar, é puxado mais para aquele estado ou mais para o outro, devido à simpatia com a egrégora comum dos habitantes? Será que é isso? Eu penso que sim. É o que a gente leva na reencarnação. A gente normalmente pede para reencarnar naquilo que a gente mais gosta. Tanto que, tipo assim, a gente é muito leviano ainda nessa escolha, porque a gente escolhe, em vez de escolher corretamente, a gente escolhe renascer para enfiar o pé no balde. Normalmente, nas nossas reencarnações, a gente pede para enfiar, eu quero continuar enfiando o pé no balde. Os espíritos tentam assim, você vai se perder demais, também não pede o céu nem o inferno, tenta equilibrar, mas a gente gosta, não, eu quero ali porque ali é onde eu me sinto melhor. É afinidade. Algumas intervenções, por exemplo, acontece, né? Eu lembrei agora que eu ia falar que eu tinha esquecido, que eu lembrei agora. Por exemplo, na Roma Antiga, os chamados imperadores filósofos foram missionários. Uhum. Você entendeu? Eles vieram justamente para tentar corrigir o rumo que o Império Romano estava tomando. Só que, assim, Marco Aurélio, por exemplo, que é um dos imperadores filósofos, ele também cometeu as suas gafes, porque ele perseguiu os cristãos. Então ele veio toda aquela carga filosófica que ele tinha e tudo mais, mas ele não conseguiu entender, por exemplo, o cristianismo. Então foram tentativas. Então a gente vê que ao longo da história existem missionários que vêm para dar uma orientação para aqueles povos, mas cabe à coletividade que está ali escutar as mensagens. Qual foi o maior missionário que nós conhecemos do mundo? Jesus. E os judeus não escutaram Jesus, velho. Eles acharam que ele era um farsante, porque ele não contemplou, ele não falou aquilo que eles queriam escutar, que era a liderança militar contra o Império Romano, e eles se achavam e se acham até hoje o suprassumo do ser humano. Então, cabe às pessoas, né, a entender a mensagem e seguir. Os missionários sempre foram colocados ao longo da história para tentar dar uma luz para a humanidade. Cabe a nós escutarmos, né? Porque falar eles, muitas vezes nós estamos falando de nós mesmos em vidas passadas. Exatamente. Nós mesmos hoje éramos os nós ontem, com certeza. Acabamos de ter uma outra história aqui, filho. Nossa Senhora, que beleza, não? Lembrando da escola, por que eu não estudei mais história? Estude história. Está fazendo falta agora para mim. Ler sobre nós, ler a história, é ler o nosso próprio passado, porque nós estivemos lá. Mas ler a história certa, porque na época minha de escola, aqueles livrinhos de história do Brasil, era tudo errado.
Pintava uma coisa ali que nunca existiu no Brasil. Esquece Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho. Lá não é história. E esquece também aqueles livros lá de 1990, que é tudo herança militar. Bota lá os militares tudo bonitinho, que a história do Brasil ocorreu tudo na mais perfeita hora. Não tem nada a ver. A escravidão no Brasil foi uma escravidão benéfica. Não tem nada disso. Então, vamos lá. 519. As aglomerações de indivíduos, como as sociedades, as cidades, as nações, têm os seus espíritos protetores especiais? Sim, porque essas reuniões são de individualidades coletivas que marcham para um objetivo comum e têm necessidade de uma direção superior. É o que nós conversamos agora, até agora. Nós já antecipamos essa resposta. Olha que maravilha. Menino, nós estamos ficando craque nesse negócio. Mas aí tem que ver também que é de grandes aglomerações. Vamos falar, o estado de São Paulo tem alguém que vela pelo estado de São Paulo? Tem. De São José pode ter alguém, um espírito assim meio cabeça, tomando conta? Pode ter. Agora, um município de 1.000 habitantes não vai ter também um protetor espiritual ali exclusivo. Vai ter um ali que tome conta de mais gente, vamos falar assim, né? Então, sim. Mas eu acredito, Babu, que, digamos assim, qualquer coletividade individual ou um indivíduo coletivo, por exemplo, assim, como Santa Branca, uma cidade pequena, né? Tem que ter um espírito protetor que coordene a evolução daquele grupo, porque a gente não está lá de graça, não está lá caindo de paraquedas. Mas, digamos assim, a diferença, digamos assim, acredito eu, que evolutiva, de um tutor espiritual da cidade de São Paulo, que é mais, digamos assim, como o Claudinho falou, mais cosmopolita, acredito que a sua evolução de capacidade de trabalho vai ser maior, com certeza. Em Jacareí, será que tem? Jacareí tá largado lá. Já tá largado. Já nem Deus pensou em Jacareí. Jardim, hein? Mas eu acredito, não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas eu li na revista Espírita Internacional, lá de Matão, que a colônia Alvorada Nova, que é a colônia espiritual do Vale do Paraíba, e que quem toma conta dessa região é o Carribachuto. Você pensa bem, já é um espírito de pensamento elevado, Carribachuto. Você já ouviu falar sobre isso, não? Naquela revista Cristã Internacional de Matão. Então, eu lembro de ter visto, porque assim, o povo publica muita coisa, você não sabe a origem se é de verdade, né? Mas eu lembro de ter visto uma publicação que falava as várias colônias espirituais que tinha aqui no Brasil. E aí eles mencionaram que aqui no Vale do Paraíba tem uma colônia chamada Sol Nascente. E aí a pessoa que viu isso me indicou a publicação, eu fui lá e dei uma olhada. Eu até tirei sarro da pessoa, porque a pessoa é japonesa, e eu falei, as colônias de Sol Nascente só pode ser colônia de japonês, porque Sol Nascente só pode ser coisa de japonês. Mas você lembra de ver se essa publicação, que seria interessante, cara. Eu fiquei curioso, Claudinho. Porque eu nem imagino, porque a gente só fala em nosso lar, né? Como se não tivessem outras por aí. Mas nessa publicação de Matão que tem até hoje, que é a Revista Cristã Internacional, lá do Carribachuto, fala que aqui no Vale, né? São José dos Campos e região é Alvorada Nova. Então, lá no livro Os Mensageiros, tem um capítulo lá que eles falam lá sobre os cuidados que eles tinham com os desencarnados da guerra. Eles mencionam que no mundo inteiro tem colônias espirituais em todos os países do mundo, não é só no Brasil. Não é exclusividade nossa. Sim, é só nós que temos espiritismo aqui, né? Não dá para ser tudo aqui. No nosso lar, quando fala que começa a guerra, a Segunda Guerra Mundial,
Tanto que, as colônias espirituais iam receber gente de outros países, porque lá a colônia destinada a eles lá já estava lotada já. Então, aqui no Brasil recebeu americano, recebeu um monte de gente, porque as colônias espirituais daqueles países estavam superlotadas já. Podemos ir embora? 420? 520. 420. Babu, tá com a cabeça onde? Tá, é a mesma coisa. Você entendeu certo. O 20 que interessava. Os espíritos protetores das massas são de natureza mais elevada do que os que se ligam aos indivíduos? Tudo é relativo ao grau de adiantamento tanto das massas como dos indivíduos. Gente, aqui eu tenho uma dúvida cruel aqui em termos ao uso da palavra. Se o Claudinho já captou a minha mensagem, ele vai saber qual que é. Por que há uma diferença quando ele fala na 519, sociedades e nações têm as suas individualidades coletivas. Aqui ele fala massas. Há uma diferença entre massa, coisa de ignorante, ou entidades coletivas? Será que há uma diferença nisso? Eu fiquei olhando aqui, porque eu entendi que massa, para mim, saiu como uma coisa mais pejorativa de um grupo sem muito conhecimento. Individualidades coletivas me deu a impressão de ser uma sociedade mais, digamos assim, mais intelectual. Não sei para vocês aí. É só consultar o dicionário. Não, eu acho que o emprego da palavra aqui... Cadê o dicionário aí? Eu acho que... Então, mas para mim são duas palavras que são sinônimas. Isso. Massas e coletividade é a mesma coisa, depende da tradução. O assunto aqui, eu acho que é a mesma coisa, não tem essa diferença. Massa e coletividade é a mesma coisa. Tem uma outra tradução aqui que ele utiliza o termo coletividade nas duas respostas. Eu acho que coletividade é um conjunto de espíritos encarnados. Eu acho que massa, quando nós falamos em massa, em termos humanos aqui, a gente sempre coloca massa no sentido pejorativo de uma condição sociocultural bem mais baixa. A massa que pensa assim. Não, é que a gente que vai dando os qualitativos das palavras. Tá. E você está nisso? A gente que vai deturpando as palavras. A gente começa a usar em tom jocoso, em tom negócio, depois isso pega na palavra. Mas lá atrás não tinha isso. Aqui, para mim, ele não está colocando nada de forma pejorativa. Tipo, diferenciando, um grupo mais intelectual, uma sociedade mais culta, de um pessoal mais provinciano, mais ignorante, não sei. Vem aí, Claudinho. E aí, Amandinha, já achou o dicionário aí? Tanto que eu não tenho. Tanto que no original em francês, ele utiliza coletividade na 519 e massas na 520. Então, para mim, é sinônimo. Tem diferença. Pode ser isso mesmo, beleza. Não pode ser, não. Jorginho. Pode ser. Pode ser isso. Vamos aqui, porque a minha dúvida era essa, porque ele colocou massa, e hoje em dia a gente tem de massa aquele grupo social mais, assim, digamos, culturalmente menor, com IDH mais baixo e tal. Você responde a si mesmo. Hoje em dia a gente entende massa como isso. Você se autorresponde nas questões que você mesmo... A palavra da tradução, porque aí sim, quer dizer, tanto coletividade, se o Espírito colocou lá, massa realmente sinônimo, aí o nosso conceito realmente. Você tem que pegar isso aí daqui de quando os espíritos ditaram, não de hoje. Hoje qual que é o sinônimo de tal palavra? Mas daquela época que foi falado. Aqui só falando a respeito da resposta, né?
Ele está questionando aqui se os protetores dessas coletividades, se eles são de natureza mais elevada que os protetores individuais. O que ele coloca aqui é que da mesma forma que um cidadão de uma, vamos dizer assim, de uma condição inferior, ele não vai ter um Jesus de protetor, né? Quer dizer, o protetor dele é equivalente, mais ou menos, ele é um pouquinho mais adiantado, mas ele está mais ou menos na mesma faixa do protegido. A mesma coisa para as coletividades, né? Então, povos ultra, super, né, desenvolvidos, eles vão ter um protetor equivalente àquela coletividade. Outros povos jamais atrasados, eles não vão ter um igual a um povo desenvolvido, vão ter um que é superior àquela coletividade, mas ele está mais próximo deles do que o protetor, por exemplo, de um país, de uma coletividade muito mais desenvolvida. Então, Beleza. Mais ou menos o mesmo parâmetro. Beleza pura. Podemos encerrar na 521 quando o senador terminar, porque é longa. É comprida. 521. Alguns espíritos podem ajudar o progresso das artes, protegendo os que delas se ocupam? Há espíritos protetores especiais e que assistem aos que os invocam quando os julgam dignos. Mas que quereis que eles façam com os que creem ser o que não são? Eles não podem fazer os cegos verem, nem os surdos ouvirem. Tudo bem até aí? Calma aí, pô. Perfeita essa resposta aí, perfeita. Ou seja, não adianta Realmente, de egrégoras, quer dizer, digamos assim, se o Babu fosse militar, com certeza essa coletividade de que serve as Forças Armadas tem um espírito superior, fazendo que esse grupo que trabalha em Forças Armadas também evolua espiritualmente. Na aeronáutica, como advogados, contabilistas. Quem será o espírito protetor dos contabilistas, né? Daquele que faz esse grupo, esse aí. Você já procurou saber, Claudinho, quem é o espírito protetor dessa egrégora dos contabilistas, economistas e tal? Olha, o espírito protetor da contabilidade, com certeza, é o deus Mercúrio. O que ele traz aqui, vão falar assim, não adianta o espírito protetor ali, vão falar, de Caçapava tentar fazer aquele um povo guerreiro, igual o espartano, porque o povo ali não tem essa afinidade para essas coisas. Ali pode predominar, tipo, a arte em Caçapava. É assim, então não adianta um espírito de guerreiro, vamos transformar Caçapava. Os habitantes dali não têm essa predisposição, então não adianta botar como que chama, o da flecha lá no Aquiles, não adianta. Mas aí que tá, Babu, você pensa bem, para os advogados, aqueles que militam na lei, tipo juízes, desembargadores, eu digo que um dos espíritos dessa egrégora de coletividade que trabalha com isso é Cícero, né? Marco Túlio Cícero, esse jurisconsulto romano que tem. Quer dizer, agora, Claudinho, fiquei curioso, por que Mercúrio? O que tem Mercúrio a ver com economia? Esse deus romano aí. Porque Mercúrio era o deus do comércio. E atribuído à contabilidade, ela é atrelada às atividades comerciais. Beleza, cara, legal. Mercúrio era um cara simpático, mulherengo também, como todos os outros deuses gregos, ou ele era mais assim, mais sensato, mais, digamos, caseiro, casou uma vez só? Não, ele era um deus que ele protegia, ele era vamos dizer assim, o deus mensageiro. Ele era o mensageiro dos deuses. Então, ele tipo circulava entre todos, levando os recados, vamos dizer assim, né? E ele era considerado protetor do comércio. E aí, Claudinho, pode ler no primeiro parágrafo aí. Os antigos haviam feito desses espíritos divindades especiais. As musas eram personificação alegórica dos espíritos protetores das ciências e das artes,
como designavam pelos nomes de Lares e Penates os espíritos protetores da família. Entre os modernos, as artes, as diferentes indústrias, as cidades, os países, têm também seus patronos ou protetores, que são os espíritos superiores, mas sob outros nomes. Que era justamente o que eu ia falar mesmo, né? Porque na mitologia grega tem as chamadas 9 musas, e cada uma era, vamos dizer assim, a protetora de um tipo de arte. Cada homem tendo o seu espírito simpático, disso resulta que, em todas as coletividades, a generalidade dos espíritos simpáticos está em relação com a generalidade dos indivíduos. Que os espíritos estranhos são, para elas, atraídos pela identidade de gostos e de pensamentos. Em uma palavra, que essas aglomerações, tão bem como os indivíduos, são mais ou menos bem envolvidas, assistidas e influenciadas segundo a natureza dos pensamentos da multidão. Ou seja, aqui você viu, ó, ele fala assim, ó, são atraídos para a coletividade pela identidade dos gostos e pensamento. Ou seja, vai ter já a afinidade. Eu voltei a falar, não adianta botar o Bolsonaro para falar com o nosso amigo senador, que não vai ter nenhuma similaridade. O senador vai ficar ouvindo por respeito e vai acabar a discussão e ele vai ser, não me convenceu de nada, porque não tem sintonia, não tem simpatia ali de ideias. Fale, senador, continue. Entre os povos, as causas de atração dos espíritos são os costumes, os hábitos, o caráter dominante, as leis, sobretudo, porque o caráter da nação se reflete nas suas leis. Os homens que fazem reinar a justiça entre eles combatem a influência dos maus espíritos. Por toda parte onde a lei consagra medidas injustas, contrárias à humanidade, os bons espíritos estão em minoria, e a massa dos maus, que para ali afluem, entretém a nação nas suas ideias e paralisam as boas influências parciais, que ficam perdidas na multidão, como espigas isoladas em meio de espinhadeiros. Estudando-se os costumes dos povos, ou de qualquer reunião de homens, é fácil, portanto, fazer ideia da população oculta que se imiscui nos seus pensamentos e nas suas ações. E depois disso, o que você acha do Brasil? Não é só o Rio de Janeiro, não, porque é o Brasil como um todo, porque não há grandes diferenças assim entre a população de São Paulo e a população do Rio. Mas, ô Babu, eu ouvi falar, aí é que tá, eu não sei se isso é um peso, mas digamos assim, falam que a nossa região, a região do Vale aqui do Paraíba, ele é um pouco padecida exatamente porque nessa região existiram e tiveram as grandes fazendas de café excessivamente escravocratas e cruéis. Será que isso tem um peso vibratório sobre essa região em relação a isso? E, ao mesmo tempo, falo o seguinte, que no Rio de Janeiro, devido a ser um dos grandes portos onde eram mais desembarcados pessoas, né, escravizadas na África, tanto aqui como na Bahia, é que fizeram que essa vibração mais no Rio de Janeiro ficasse abalada. Eu acredito que a vibração ainda tão recente dessa escravização deve nos influenciar como coletivo. O que é que vocês acham disso? Não, Jorginho, aqui ele fala, ó, ali a sintonia, essa vibração vai depender de quem está encarnado ali. Que nem você tinha na Roma Antiga um povo que tinha uma ideia justa e que levou a Roma até lá, depois começaram a reencarnar um monte de tranqueiro lá, que abaixou o negócio vibratório de Roma e entrou na decadência. Se fosse para, que nem você está dando uma ideia aí de
a vibração dos escravos ali, daquele povo, era para Roma ter garantido mais, porque a vibração de uma ideia superior era para ter persistido. Não persistiu. Entraram novos elementos que foram abaixando e decadência de Roma. Ou seja, a gente está falando do Rio de Janeiro, mas é só para dar um exemplo, ali sempre, até mudar o contingente de pessoas ali sempre vai ter umas ideias atrasadas. Não foi por causa que, no Rio de Janeiro, que nem Salvador, trazia escravos. Não, ali o que traz isso são as pessoas ali encarnadas. Mas o Babu, mas você não acredita que essa coletividade aqui, digamos assim, sofreu de maneira pungente? Ao desencarnar, não fica pululando com raiva, com ódio em cima desse grupo onde aconteceram esses casos mais graves? Você pensa bem, o Rio de Janeiro era o grande porto, por ser a capital do Império, onde praticamente mais da metade da população era negra e escravizada. Quer dizer, mas por que não aconteceu isso com Roma também? Quando os bons elementos de Roma desencarnaram e ficaram pairando ali na Roma e mantiveram a Roma erguida? Porque o pessoal que entrou ali é sempre de condição baixa. Babu, aí senão você tinha o caminho inverso disso aí. Não existe isso. O que vai ter ali é o pessoal, é sempre a coisa atual. Os espíritos que estão ali assistindo aquela coletividade, eles estão ali em função dos reencarnados. Eles vão acompanhar para onde essa coletividade for. Porque quando eu vi isso, eu considerei isso sendo uma coisa lógica. Mas eu não entendia, digamos assim, por que Salvador, na Bahia, a nossa primeira capital criada na época da colonização, ela também foi um dos portos aonde mais adentraram, foram trazidos seres humanos. A diferença em termos de civilização, Bahia como estado, capital do nacional, 3 governadores gerais, tal, e do Rio de Janeiro foram muito dessemelhantes. O Rio, que era uma capital do Império, que deveria ser, digamos assim, que tinha uma cultura maior, ela ficou mais relegada a essa coisa, digamos assim, da safadeza e da questão do DH dos morros do Rio de Janeiro. Então, mas veja bem, Salvador foi capital do Brasil numa época muito, muito inicial da colonização. Sim. Você compara a época em que Salvador foi capital com o Rio de Janeiro. Meu diagnóstico, minha opinião, por que o Rio de Janeiro é assim? Justamente por ter sido capital do Brasil, onde as facilidades, a proximidade com o poder, tudo isso, o fato de nós éramos uma colônia e tudo dependia de uma monarquia absolutista, as pessoas estão muito acomodadas ao poder. Para que eu vou trabalhar? Existia escravidão, o escravo que fazia tudo. Um dos diagnósticos por que o Império Romano caiu, porque eles insistiram na mão de obra escrava. Eles não perceberam que o mundo estava mudando. Sim, então não era mais tempo, eles ficaram estagnados no tempo, né? Eles ficaram igual uma pessoa aqui dessa conversa, ficaram grudados ali nas velhas práticas, eles não queriam saber da modernidade. Aí o Império Romano caiu. E o que o senador trouxe. O videocassete, né? E o que o senador trouxe, para onde foram os espartanos e os atenienses? Um foi para a França, o outro para a Alemanha. E na Alemanha se desenvolveu essa parte de guerra, vamos falar assim, né? Mesma coisa, o que veio para Salvador foi um tipo de pessoa e o que foi para o Rio de Janeiro foi outro tipo de pessoa. Ali aquela coletividade ali dá o ar do negócio. Não é porque antigamente ali foi negócio de escravo, não. É o conjunto de pessoas que fazem o ambiente espiritual do lugar. Eu achei bem interessante essa visão. Realmente, a questão da nobreza que se juntou no Rio de Janeiro tinha essa ideia, né? Quem era
duque, marquês, nunca trabalhou na vida, tal. Essa questão da aristocracia que veio de fora realmente ainda se mantém como uma ideia bem quando complexa. saiu os imperadores e ficou a regência, que a regência ficou um bom tempo no Rio de Janeiro ali, e o pessoal que era forte no Rio de Janeiro ficava na regência ali puxando sardinha pro lado dele, ó, não faz nada pelo Brasil inteiro não, só manda aqui pro Rio de Janeiro. As regências funcionaram muito isso aí, era muito o grupo do Rio de Janeiro querendo muito mais as coisas para eles. Assim, não coloca muito benefício pro resto dos estados, não, foca aqui no Rio de Janeiro. Era um pessoal que desde si, que nem... Sinceramente, já está na hora de acabar? E se vocês já foram ao Rio de Janeiro, naqueles bons tempos, e conheceram a ilha de Paquetá, o dia que forem, passeiem por lá. Era a joia da aristocracia carioca, era a ilha de Paquetá. Ela parece uma pequena França, uma pequena Paris, um negócio hiper chique, cara. Bom, terminamos por hoje. Terminamos.